Bom, pessoal, quem acompanha o canal viu que recentemente eu montei esse PC aqui. O vídeo da montagem completa tá aí em cima nos cards e eu usei essa placa-mãe aqui, a Asus Prime A320MKBR. Esse BR indica que é uma placa-mãe produzida aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Então é uma placa que tem isenção de imposto e por isso ela deve ter um preço mais competitivo no Brasil, ou deveria ter um preço mais competitivo no Brasil. É uma placa que suporta a AMD Ryzen 2000, 3000 e também da série 1000, então você pode montar um Ryzen 1000 qualquer coisa, 2000 qualquer coisa ou 3000 qualquer coisa. Eu recomendo essas placas de entrada que tem o chipset A320, que é o chipset de entrada da AMD. Deixa eu fazer uma pausa aqui e mostrar isso para vocês no site da AMD. Então vamos lá conhecer aqui a linha de chipsets da AMD, começando pelo mais básico, que é o AMD A320, que é um chipset para computação essencial, com recursos mais simples, onde você vai ter uma placa-mãe excelente para montar aí para um escritório, para um PC gamer de entrada. Aí nós vamos aqui para o chipset intermediário, que começa com B, o primeiro é o B350, que é para alto desempenho e flexibilidade. Aqui já é permitido overclock, ou seja, eu vou ter usuários mais avançados que vão poder fazer o overclock no PC, que é colocar o processador acima das especificações. No chipset A320 você não pode fazer overclock. Então no chipset B350, além de ter mais recursos, você tem a possibilidade de overclock. Depois vem o X370, que é uma placa-mãe para entusiastas, ou seja, uma placa-mãe para quem quer fazer overclock mais extremo, tem mais controle e uma placa com mais recursos. Então A entrada, B intermediária, X a top de linha. E aí nós vamos ter a evolução, essas placas evoluíram. A B350 evoluiu aqui para B450 na segunda geração. Então uma placa aqui melhorada que vai ter a tecnologia Store MI e suporte aqui para todas as gerações de Ryzen se você atualizar a BIOS. É uma das placas mais vendidas no mercado, o chipset intermediário B450. Depois vem a X470, que é a evolução da X370, também para entusiastas, a segunda geração de placa topo de linha da AMD. E agora a A520, que é a última evolução da A320, onde você já pode colocar os processadores de última geração da AMD, aí da série 5000, e também conta aqui com as tecnologias mais modernas. Aí nós vamos ter aqui a B550, que é a evolução da placa intermediária, já com PCI Express 4.0, uma placa pronta aí para a última geração aqui, então o último modelo de placa intermediária, e a X570, que é a topo de linha, com PCI Express 4.0 também, e se atualizar a BIOS aí pronta para as últimas gerações de AMD Ryzen. Aqui você tem um rápido overview dos chipsets da AMD, lembrando, A de entrada, B intermediário, X topo de linha. Bom, agora que você já viu que esse chipset é o primeiro chipset, vamos só comentar rapidamente. Começa pelo A320, é o de entrada, depois a gente tem o chipset B, que seriam as placas intermediárias com mais recursos, como B350 de primeira geração, B450 de segunda geração e a B550 de terceira geração, que vai servir aí também para os Ryzen 4000 e 5000. Vamos ter as placas X. A X é a placa top de linha, como a X370 de primeira geração, X470 de segunda geração e X570 da terceira geração. Então, já com a visão que essa é uma placa de entrada, é uma placa simples, mas é uma placa da Asus, um dos fabricantes mais renomados aqui no Brasil, e é uma Asus Prime, ou seja, a primeira linha de placas da Asus. É uma placa interessante para você montar um PC de entrada, economizando aí nos recursos de placa-mãe. Eu recomendo aqui para montar um Athlon, eu recomendo para montar um Ryzen 3 e recomendo para montar um Ryzen 5. É possível colocar um Ryzen 7 aqui? É sim, já que essa placa-mãe suporta processadores de TDP de até 95 watts. Eu vou passar a lista aí para vocês conferirem aí e vou deixar o link na descrição. Nota, praticamente qualquer processador de primeira, segunda e terceira geração, segundo a Asus, é compatível com a placa. Mas por que eu parei no Ryzen 3, não fui para o Ryzen 7 ou para o Ryzen 9? Porque o VRM aqui tem uma construção um pouco mais simples, como todas as placas-mães A320. Eu não tenho dissipação de calor ali nos MOSFETs, nem no de alta, nem no de baixa, e tem uma construção do VRM mais simples, com 4 fases processador e mais 2 para o SoC e para o vídeo integrado.
E eu particularmente acho que essas placas com construção mais simples, elas começam ali a não ficar tão interessante para você montar com um processador mais top de linha como o Ryzen 7, 8 núcleos, 16 threads, ou montar até com o Ryzen 9 aí, totalmente inviável. Mas até dá para você montar um Ryzen 7 aqui, com certeza ele vai funcionar. O problema é que se superaquecer os VRMs devido a um uso estressante do processador, aí dependendo da sua atividade, seja game ou trabalho, você pode ter o thermal throttling, que é o que? A placa baixar a frequência porque o VRM aqui está quente demais. Bom, vem comigo aqui ver todas as características dessa placa de entrada da ASUS e eu quero fazer alguns testes também. Bora lá! Bom, então vamos lá conhecer aqui os detalhes da placa-mãe da ASUS aqui, Prime A320K-BR, esse BR aqui porque a placa é produzida aqui no Brasil. Como vocês podem ver aqui, tem um selinho que a placa suporta o Ryzen 3000 e também o Ryzen 2000. Na verdade é um socket M4, você pode colocar o Ryzen 1000, o Ryzen 2000 ou o Ryzen 3000. Tá aqui o socket dela, uma A320, o chipset de entrada. Aqui o logotipo da AMD Ryzen, ela tem 5 vezes proteção. Proteção aqui para o slot PCI Express, para segurar a placa de vídeo mais pesadas. Proteção na rede LAN, proteção nos componentes. Proteção para o processador aqui com DigiVRM e proteção aqui para o painel traseiro. Aqui na parte de trás da caixa, algumas explicações aqui, mas vamos tirar da caixa aqui e ver o que tem aqui. O selo aqui da placa produzida aqui no Polo Industrial de Manaus. Uma caixa bem simples, a placa é micro ATX. Na caixa ainda vem um espelho bem simples. O CD de drivers aqui que eu recomendo sempre que você baixe da internet. O parafusinho para instalar o M.2 e a buchinha, cuidado para não perder. E um folheto aqui com as principais informações da placa-mãe. Lá no site da ASUS você encontra o manual completo. Ainda aqui na placa, 2 cabos SATA, um reto e um daquele que faz o ângulo, que tem a curva. Vou tirar a placa aqui do saco antistático. Como vocês podem ver aqui, é uma placa bem simples, como toda a A320. Vamos lá para as principais características da placa. Primeiro, ela conta com apenas 2 bancos de memória aqui DDR4, mas a maioria dos usuários mais básicos vai usar apenas 2 módulos aqui ou até um só. Então aqui você pode trabalhar em dual channel com 2 módulos de memória até 32 GB, ou seja, pode ser no máximo 2 módulos de 16 GB, com memórias até 3.200 MHz. Então você pode colocar uma DDR4 de 3.000 MHz, 3.200 MHz, 2666 ou 2.400 MHz. Aqui está o slot AM4 para você instalar desde processadores mais básicos como um Atom até processadores mais avançados como um Ryzen 3 ou um Ryzen 5 ou até mesmo um Ryzen 7. Eu não recomendo essa placa aqui para um processador Ryzen 9. Segundo o fabricante, você pode colocar processadores aqui de até 95 watts de TDP. A minha recomendação fica aí, Athlon, Ryzen 3, o Ryzen 5 e o Ryzen 7, por que não, até terceira geração. Eu vou passar a lista de processadores compatíveis segundo o fabricante e eu vou deixar o link também na descrição. Dá para ver o modelo da placa-mãe aqui bem fácil, Prime A320MK, e aqui o fabricante ASUS. Já aproveitando aqui, vamos falar do VRM. Eu tenho 1, 2, 3, 4 fases para o processador e 2 fases aqui para SoC vídeo integrado. Não tem dissipador de calor no VRM, o que é bem comum nas placas A320, nas placas de entrada. Tem apenas um conector de alimentação aqui de energia para o CPU de 4 pinos, o que também é comum nas placas mais básicas, e o conector padrão aqui de 24 pinos. Tem uma fase aqui para memória. Falando aqui de conectores para fan, tem apenas 2, esse daqui de cima que é o CPU fan, e tem um aqui chafan. Então esse que normalmente você usa para ligar aquela fan que fica aqui no fundo do gabinete, e esse para ligar o cooler a ar que você vai instalar aqui no processador. Um slot PCI Express 16X aqui para você conectar a placa de vídeo. Esse slot tem um reforço aqui para suportar placas de vídeo mais pesadas. 2 slots PCI Express 1X
E bem interessante aqui, eu tenho um slot M.2, que você pode colocar até 2280, vê a buchinha lá para você fixar aqui. A maioria dos M.2 é 2280 e pode usar M.2 tanto SATA quanto PCI Express 4X, então pode usar NVMe aqui. Lembrando que para usar NVMe você vai estar com um processador aqui do tipo Ryzen para usufruir de todo esse desempenho. O chipset tem um dissipador de calor bem modesto, bem simples, mas funcional. 4 portas SATA de 6 gigabits. Aqui você vai ver o conector para o painel frontal e todas as inscrições aqui de uma maneira bem simples. Uma USB 3.0 frontal, duas USB 2.0 frontal. O jumper aqui para você fazer clean CMOS e limpar as configurações da BIOS, ou colocando jumper ou simplesmente dando contato com uma chave. E o conector aqui do áudio frontal. Falando nisso, o áudio frontal é destacado. Aqui você vai ver a bateria CR2032, já vem instalada na placa. E é uma placa Micro ATX 22,6 por 22,1 centímetros, uma placa bem compacta. Falando aqui das suas conexões, eu tenho dois conectores PS2 para mouse e teclado, uma saída VGA se você usar vídeo integrado, aqui um processador Ryzen com final G ou um processador Athlon, uma HDMI. É bem interessante você ter uma HDMI se você tiver um monitor moderno e ter uma VGA se você tiver um monitor mais antigo, aí você pode aproveitar. Tem uma boa quantidade de USBs para uma placa de entrada, são 4 portas USB 3.0 e 2 USB 2.0, rede gigabit e um som áudio aqui bem simples. Aqui na parte de trás, a informação aqui que a placa é produzida aqui no Brasil. Lembrando que ela é produzida aqui no Brasil, mas a maioria dos componentes aqui com certeza são importados. Então eu inicializei a máquina aqui, fiquei pressionando Delete ou F2 para entrar na BIOS aqui. E deixa eu mostrar um pouquinho da BIOS para vocês e também como que você atualiza aqui a BIOS da placa-mãe Asus Prime A320MKBR. Vem comigo. Então bora lá aqui primeiro atualizar a BIOS. Ela veio com essa versão 5604, mas tem uma versão acima aí para deixar compatível com o Windows 11. Então vou vir aqui em Advanced Mode F7, abrir o modo avançado, vou vir aqui em Tool, ferramenta. Aqui eu vou selecionar Asus EZ Flash Utility. Já antes aqui eu preparei o pendrive vindo aqui em suporte na página da placa-mãe, drivers e softwares. Aqui eu vim em BIOS e firmware e baixei a última versão aqui, fiz download, descompactei, copiei o arquivo para o pendrive. Super simples, olha aí, para suporte para o Windows 11. Vou clicar aqui para ler o meu pendrive, no primeiro em Next, via storage, via armazenamento. Ele já mostrou o arquivo ali que eu copiei para a raiz, ó, Prime A320 5606 CAP. Basta clicar no arquivo, ele pergunta se é esse mesmo, vou dizer que sim. E ele já começa aqui o processo de atualização da BIOS. Leva aproximadamente de 5 a 8 minutos para atualizar. Basta ter sorte para não dar nenhum problema nesse processo. Tá aí, atualizou. Vou dar um OK. Ele vai reiniciar a máquina aqui já com a BIOS atualizada. Olha lá na parte de cima a BIOS agora 5606. Pronta para o Windows 11 aqui para o meu cliente poder instalar o Windows 11 no futuro se ele quiser. Tá aqui todas as informações. Vou fazer o básico da configuração aqui, habilitando o perfil no DOCP para a memória trabalhar 3000 MHz, que é o XMP aí das placas normais. Aqui você tem a prioridade do boot. Basta clicar, segurar e arrastar para colocar o pendrive em primeiro, por exemplo. Aqui no modo avançado, você tem todas as configurações aqui da Asus. A BIOS da Asus é extremamente simples. Então basta clicar nos menus aqui na parte de cima e você tem acesso a todas as configurações avançadas. Vou voltar aqui para o modo fácil. Então vou voltar aqui no Easy Mode aqui embaixo, F7. Tudo com mouse, tudo bem tranquilo. Uma BIOS gráfica para mexer na ordem de boot aqui. Para colocar o pendrive, basta clicar, segurar, arrastar e deixar ele aqui como o primeiro da lista. Tá aí o setup da Asus, sempre muito fácil de trabalhar e bem completo, mesmo nas placas-mães mais básicas. Vou dar um F10 aqui, salvar e sair, ele mostra aqui as minhas alterações. É isso que tem que fazer numa placa básica, ok. Bom, resolvi fazer um estresse aqui na placa-mãe Asus Prime A320M KBR. Tô com o Ryzen 5 3600 aqui com cooler box, sem a fan aqui do fundo que pode ajudar, auxiliar e a refrigerar o VRM.
Estou aqui há 12 minutos rodando o stress test do AIDA 64. A temperatura atual, agora nesse momento do processador, é 87 graus. Ele estabilizou entre 87 e 88, mas ele deu um pico aqui em algum momento para 97 graus, aquele momento que o cooler troca de rotação ali. As temperaturas pelo sensor da placa-mãe então estão assim: 88 graus o processador, e as temperaturas no ponto 0, 61 graus, no ponto 1, 36 graus e no ponto 2, 51 graus. Eu vou dar uma olhada no VRM aqui com a câmera térmica. Deixa eu ligar. Vamos dar uma olhada aqui no VRM. E ele está mostrando para mim aqui o ponto mais quente nesse momento, 50.5. Então estou com o VRM aí tranquilo para trabalhar com o Ryzen 5 3600, mesmo estresse aqui de 13 minutos. Fazendo um complemento aqui, o consumo agora está entre 62 e 65 watts, então chegando bem próximo do máximo consumo segundo o fabricante que é a AMD aí, que é 65 watts. E o VRM aguentando tranquilo aí 50 graus, não é nenhuma temperatura para se preocupar. Lógico que eu estou com o gabinete aberto, temperatura ambiente dos meus testes aqui sempre 25 graus mais ou menos 1. Os meus testes são sempre com o gabinete aberto, até possível que com o gabinete, a tampa do gabinete fechado aí, você tenha aí uma temperatura um pouco maior, mas nada que vai passar muito dos 50 graus. E lembrando que eu vou instalar uma fan extra aqui na parte de trás para auxiliar a tirar esse ar quente aqui, fazer um fluxo de ar melhor, também vai auxiliar a refrigerar ali o VRM. Bom, a minha opinião final se você está pensando em montar um PC de entrada e quer usar a Asus Prime A320KBR até um Ryzen 5, tranquilo, pode ser de primeira, de segunda, de terceira geração, Ryzen 1000, 2000, 3000. É uma placa-mãe simples. Um detalhe para quem gosta de um RGB, ela não tem nenhum controlador de RGB, então se você quiser controlar as cores, você vai precisar de uma controladora daquela de controle remoto externa, já que a placa-mãe não tem nenhum tipo de pino para conexão de RGB, nem de 3 pinos 5 volts, nem de 4 pinos 12 volts. A placa tem uma limitação em relação a CPU fan, só tem dois, um CPU fan por próprio cooler e um chafan para você colocar uma ventoinha a mais. Então se você quiser colocar mais fãs no gabinete, ou você vai ter que usar aquele cabo splitter, ou você vai ter que escolher aquelas fãs que são ligadas via Molex. Aqui no meu caso, no projeto, eu usei duas fãs que são ligadas via Molex, e essa daqui eu vou ligar via PWM aqui. Então vou usar a única conexão que está sobrando ali na placa-mãe. De resto, acho que ela atende a maioria dos usuários mais básicos, que está pensando num PC para home office, escritório, ou uma máquina gamer de entrada. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse review. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações. O vídeo da montagem completa desse PC tá aí no final para você assistir e também na descrição do vídeo. Até a próxima!